Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. O mistério da Guiaro na foto foi aparentemente resolvido. Porém, já surge outro. A Hana sempre se esforça muito para fazer as tarefas da pousada. No entanto, quando o assunto é o Sakimori, ela se esforça ainda mais, por algum motivo. E hoje conheceremos a única pessoa capaz de fazer a Hana tremer na base. Na manhã seguinte ao evento da língua, a Hana fala para o Sakimori que foi muito divertido noite passada. O Sakimori fica surpreso e nervoso. Tão nervoso que não consegue enfiar a chave na fechadura da porta. Ele pergunta como assim. A Hana diz que ele sabe do que ela está falando. O Sakimori pensa que a casa caiu. O quarto deve ter ficado com cheiro. Afinal, ele ficou pensando na gerente a noite toda. Caraca, foi até solar, hein? Mas não é isso. A Hana se refere ao casal do quarto vizinho ao do Sakimori. Casal esse que agora está comendo na sala ao lado. A Hana fala que eles estão no maior chamego desde cedo. E faz tempo que ela não vê uma situação dessas. E que eles fizeram 4 vezes noite passada. O Sakimori fica surpreso. 4 vezes em uma noite? Mas rapaz, o cara é bravo, hein? Um homem! Uma máquina! A Hana pergunta se um certo estudante universitário não se sentiu estimulado com a agitação no quarto ao lado. O Sakimori reflete sobre a noite passada e se pergunta por que a gerente está agindo normal, depois do que ele pediu para ela na noite passada, e se realmente ela é aquela guiada da foto. Olha, para mim parece bem óbvio que sim, mas vamos seguir aqui. Ele também se questiona se a diferença entre um adulto e um virgem é assim tão grande. Mas deixando isso de lado, o Sakimori falou para a Hana que hoje ele sairia para procurar um novo apartamento. A Hana diz que quando o Sakimori arrumar uma namorada, ele deve dar uma passada na pousada, e que quando isso acontecer, ela fará o possível para ficar em silêncio. Porém, o Sakimori tem outro pensamento em sua mente, e é o seguinte: ele gosta da língua sensual da Hana, inclusive nesse momento ele está encarando ela. Se forçando a sair do transe, o Sakimori diz, gaguejando, que virá, e fala internamente para ficar sério ou irá se machucar. Um tempo depois, o casal, Masayan e Miki, se despede. A Hana grita que a Miki deve fazer mais rally-rola com seu marido e que da próxima vez ela também será mãe, então eles poderão ficar na pousada novamente. Esse último comentário surpreende o Sakimori. Vamos torcer, né? No entanto, esse comentário também desperta uma dúvida no Sakimori. Como será a mãe da Hana? Ele ainda não a conheceu, mas vendo como é o jeito da Hana, dá para ter uma ideia. Nesse momento, uma voz repreende a Hana, perguntando que tipo de comentário é esse, e que isso não é jeito de falar com os clientes. A Hana se arrepia toda, e o Sakimori sente a pressão no ar, e se vira para ver quem é. Se trata de uma mulher, e que mulher, hein? O Sakimori se pergunta se essa é a proprietária. Ela se parece mais com uma gerente do que a própria Hana. A Hana, por sua vez, sem jeito pela primeira vez, se desculpa com a proprietária, a chamando de mamãe. Sim, essa é a mãe da Hana. Essa revelação surpreende o Sakimori. A mulher tem a maior pinta de Onohana. O Sakimori conclui que então a proprietária é a avó de Tsuki. Mas rapaz, é um gênio. Ô Sherlock Holmes! Ô Sherlock Holmes! Ele raciocina que se a Hana tem 34 anos, a proprietária deve ter mais de 50. Mas ela tá um espetáculo. Eu concordo. Isso é o que acontece quando a pessoa tem genética boa. A proprietária diz que a Hana está vestida de uma forma indecorosa para estar na presença de um cavalheiro. Como gerente da pousada, ela deveria ter mais consciência. O esculacho continua. A proprietária fala que a Hana já tem 34 anos e irá sucedê-la como proprietária. E que já disse para a Hana parar de se comportar como criança. Tadinha, gente, calma aí. A Hana se curva e diz que foi mal. E a mãe manda ela falar direito. O Sakimori fica surpreso com toda essa cena e com medo da mãe da Hana. Em pensamento ele fala que a mãe da gerente é do tipo que dá sermões severos com um sorriso gentil no rosto. Como eu disse, Unohana. A proprietária se volta para o Sakimori. Ele fica assustado e se apresenta e diz que está em dívida com eles. Logo depois, ele pensa que a proprietária vai dar um sermão nele, afinal, ele está ficando na pousada sem pagar. Mas não, a proprietária se curva e agradece ao Sakimori por visitar sua pousada. Isso pega de surpresa.
A proprietária diz que ficou sabendo que seu neto e a sua filha o acolheram. O Sakimori fica sem jeito com tanta formalidade e fala que ela não deve se preocupar, ele é que está em dívida com eles. A proprietária fala que o Sakimori pode se sentir livre para aproveitar e relaxar. Se levantando, a gerente fala que o Sakimori não parece bem e pergunta se eles não têm dormido direito e se os travesseiros deles são confortáveis, e oferece velas aromáticas para ajudar o Sakimori a relaxar. É muita hospitalidade. Nesse momento, a Hana diz que já chega e, empurrando a proprietária, a Hana fala que a mesma vai trabalhar no turno da noite, então ela deveria ir dormir, mas a proprietária diz que não e aponta que as reservas para o sábado estão lotadas. A Hana fala que não precisa de ajuda, mas a proprietária fala que isso não está certo. A Hana pergunta por quê. A proprietária diz que a Hana tem que ir pescar hoje, então ela não vai conseguir voltar e limpar todos os quartos e fazer as demais tarefas a tempo. Diante disso, a proprietária fala que vai ajudar com os afazeres da pousada. Afinal, se o trabalho for mal feito, gerará desconforto e inconveniente aos hóspedes que vierem, bem no seu dia de folga ou dia especial. A proprietária pergunta se a Hana acha isso justo. A Hana humildemente responde que não. A boa e velha chantagem emocional que só mães sabem fazer. O Sakimori fala em pensamento que é a primeira vez que ele vê a gerente ser tão submissa. Nesse momento, o Sakimori se mete na conversa. Ele fala que já limpou o banheiro da pousada uma vez e pede para ajudar. A proprietária aceita a proposta do Sakimori e explica que o check-in dos hóspedes é das 15 às 18 horas. O check-out é às 10 da manhã do dia seguinte. Eles, como integrantes da equipe da pousada, têm que limpar todos os banheiros e quartos nesse espaço de 5 horas entre o check-out e o check-in. Isso posto, ela fala que eles começarão pelo quarto ao lado do quarto do Sakimori. Eles jogaram fora o lixo que os clientes deixaram para trás e trocarão os colchões e lençóis. O trabalho será dividido entre eles. Durante o trabalho, o Sakimori reflete que não precisa começar a procurar um novo apartamento hoje e que vai focar em retribuir o favor a essa família. Ele também reflete que ficou surpreso com a mãe da Hana. Foi uma quebra de expectativa bem grande. Ao contrário da gerente, que é mais relaxada, a proprietária é mais refinada, um comportamento digno de uma gerente. Uma mulher linda, tranquila, gentil, vestindo roupas tradicionais e com uma postura elegante e sexy. O único aspecto em que ela e a Hana se parecem é na genética excelente. A proprietária repreende o Sakimori por ele ter parado de arrumar os lençóis. Ele não pode parar de mexer as mãos, o tempo deles é escasso. O cara ficou tão ocupado divagando que parou de trabalhar. Assim o Sakimori volta ao trabalho. No meio da arrumação, o Sakimori acha uma coisa um tanto diferente. Ele chama a proprietária e fala que os hóspedes esqueceram uma coisa. Se trata de um brinquedinho vibratório. O Sakimori entrega para a proprietária, ela não percebe o que é e pergunta se é uma ocarina. A proprietária, sem querer, liga o dispositivo vibratório e finalmente se dá conta do que é. Eu lamento, mas não dá para viajar no tempo com esse negócio aí não. A proprietária explica que itens desconhecidos serão guardados nos achados e perdidos por 2 semanas. Se ninguém entrar em contato, eles jogarão fora. O Sakimori fala que se eles não sabem para que serve, não dá para saber se é lixo ou não. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Não mete essa. Mas os dois sabem muito bem para que serve o dispositivo vibrante. A proprietária fica realmente consternada. E diante dessa reação, o Sakimori conclui que a proprietária e a Hana não se parecem em nada. Só na genética mesmo. Principalmente nos genes dos opais. Mais tarde, os trabalhos foram concluídos. O Sakimori está morto de cansado. E a proprietária fala que de algum jeito eles conseguiram fazer tudo a tempo. E agradece ao Sakimori pela ajuda. Ele fala que é o mínimo que ele podia fazer. Afinal, ele já ficou ali por muito tempo. E que trabalhar nessa pousada parece difícil. A proprietária fala que a Hana faz esse trabalho sozinha, quase todos os dias. Ela não costuma vir ajudar. O Sakimori fica bem surpreso. A proprietária continua e fala que até pouco tempo atrás, seu neto Itsuki costumava ajudar. Mas parece que ele queria sair de lá o quanto antes. Ao saber disso, o Sakimori fica com raiva. Primeiro, porque mesmo Itsuki tendo uma família amorosa, ele não gostava de ajudar. E segundo, porque conclui que provavelmente o Itsuki mandou ele para a pousada para ajudar no lugar dele. Depois desse trabalho todo, ainda resta fazer o jantar.
Mas o Sakimori avisa que não é bom na cozinha. Mas a proprietária diz que quem faz as refeições é o marido dela. Ele é o chefe da cozinha. A Hana não sabe muito sobre culinária, mas tem um prato do qual ela se orgulha, que é a sopa de peixe Thai. O Sakimori se lembra que a Hana serviu essa sopa para ele no seu primeiro dia na pousada. A proprietária diz que no dia que o Sakimori chegou, a Hana estava se empenhando ainda mais para fazer essa sopa. Ela realmente queria que ele gostasse. O Sakimori fica surpreso e sem graça. Ele se pergunta por que a Hana se esforçou tanto, sendo que eles iriam se encontrar pela primeira vez. Sem perceber, o Sakimori acaba cochilando e acorda por volta das 21h43. Ele reflete que não tem dormido direito e hoje ele está especialmente cansado. Nesse momento, ele escuta uma conversa e risadas e se dá conta de que está com a cabeça apoiada nas coxas da Hana e da proprietária. Elas se juntaram para fazer um travesseiro para ele, uma situação deveras estimulante. A proprietária fala que o Sakimori foi de grande ajuda. Ele é muito cuidadoso no trabalho, trabalhou duro sem reclamar nenhuma vez. E a forma como ele fala é mais polido do que a da Hana. Esse último comentário incomoda a Hana. A proprietária fala que parece que seu neto fez um ótimo amigo e que está feliz por isso. Ao ouvir isso, o Sakimori também fica feliz. Mas a Hana fala que a primeira impressão que ele causa é realmente essa. No entanto, ele é um grande pervertido. A Hana fala que o Sakimori adora Gyaros e que ele falou que não consegue ficar em sentido se não for uma Gyaro. O Sakimori protesta em pensamento. Ele nunca disse isso. A Hana continua. Ela fala que quando eles estão conversando, durante 90% do tempo, o Sakimori fica olhando para o decote dela. O Sakimori protesta mais uma vez. Ela está exagerando. Por fim, a Hana fala que o Sakimori pediu para ela mostrar sua língua, pois tinha fetiche por línguas. O Sakimori fala em pensamento que não é isso. E realmente não era. Ele não tinha esse fetiche até ver a língua da Hana. A proprietária fica encabulada e diz que isso é nojento. E lá se foram todos os pontos de afinidade que o Sakimori tinha ganhado com ela. A proprietária então diz que mesmo ele sendo um jovem, ele está hospedado na pousada delas. Então, se ele continuar se portando mal com as mulheres, ele terá problemas. Diante disso, a proprietária fala que a Hana já está muito ocupada com os afazeres da pousada. Então, ela cuidará dos assuntos pessoais do Sakimori. A proprietária diz que se certificará de que os estudos e tarefas do Sakimori na universidade sempre fiquem em dia. Não se deve pegar leve com ele só porque o Sakimori é universitário. O Sakimori fala no pensamento que a proprietária realmente parece uma mãe. Mas a Hana pergunta se a proprietária não está triste porque o neto dela foi embora e está tentando usar o Sakimori como substituto. A proprietária fala que não é isso, mas claramente é. Porém, a Hana puxa o Sakimori para si e diz que não. Ela não vai entregar o Sakimori. A proprietária diz que isso não é necessário. O Sakimori reflete que não vai aguentar mais. Mesmo sendo uma pousada, não dá para dormir. Se isso continuar, ele vai acabar se apaixonando pela Hana. E se continuar sem dormir, ele pode acabar falecendo por causa da insônia. Bom, galera, é isso. Primeiro uma Gyaro bronzeada, e agora uma milf. Ela que ela é casada. Me atrevo a dizer que aquele incêndio foi uma grande bênção na vida do Sakimori. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.